Oi, chegamos. Mais uma resolução, daquelas gostosinhas, rapidinhas também, e que tem bastante relação com a resolução de também outra que a gente tem aí aula gravada, vocês podem comparar as duas, porque uma complementa a outra, fala sobre avaliação, documentação da criança, tá bom? Então a gente vai lá direto para ela, para a gente já ganhar tempo e a gente ir para as questões bem importantes, tá? Vamos lá. Então, a gente começa lembrando, né? Para que serve essa resolução? Então, vai trazer os princípios para avaliação e os procedimentos para a gente acompanhar a frequência e a documentação das crianças nas unidades de educação infantil aqui de Campinas, tá joia? E aí a gente lembra novamente, a gente tem uma questão bastante importante que a gente tem que olhar bastante, assim, é fundamental, a gente não pode esquecer, que a gente olha muito para as crianças da faixa etária obrigatória, que são as crianças de 4 e 5 anos. Mas não quer dizer que a gente não vai fazer uma avaliação de qualquer jeito com as outras, né? É que a idade obrigatória já tem uma obrigação, inclusive, legal, em forma... pensando em leis maiores do que apenas o município, né? Então, a gente... Com todo mundo a gente tem que cuidar bastante, mas com o pessoal da idade obrigatória, a gente fica mais ainda no pé. Então, olha lá, artigo 2º, a gente está lembrando aqui que é currículo, né? Então, é o conjunto das interações e brincadeiras. Gente, super importante, interações e brincadeiras o tempo todo, interações e brincadeiras que vão garantir o quê? As experiências com o conhecimento e a cultura. A gente vai sempre olhar aquilo que a criança já sabe, aquilo que ela traz, aquilo que para ela é importante, necessário, com aquilo que a gente já produziu enquanto humanidade, né? Vai levar em consideração as diversidades, vai levar em consideração aquilo que é diferente para cada lugar, cada região, para cada tipo de família, mas é sempre isso, que a criança já sabe, aquilo que ela já construiu, o que ela vem trazendo, porque a criança não chega vazia na escola, ela chega com um monte de experiência, um monte de vivência, vai construir outras na escola, com os adultos, com as outras crianças, mas sempre a gente tem, enquanto professor, trabalhar com essas relações entre aquilo que a criança já sabe, aquilo que ela traz de expectativa, aquilo que ela quer aprender, aquilo que a gente tem também construído já no patrimônio artístico, cultural, tecnológico da sociedade. Joia? Vamos lá. E quais são as ações educacionais que a gente vai pensar bastante perto? Então, olha a primeira aqui, ó, as relações sociais e culturais da criança. As atividades que a gente vai desenvolver lá e depois a gente vai avaliar, tem que estar dizendo pra gente como é que a criança interage com os outros, como é que ela constrói essa cultura, como é que ela estabelece essas relações com os outros na própria turma, na própria escola, né? Enfim. Também, o eixo 2 aqui, vivências narrativas de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita. Veja que a gente vai falar primeiramente da linguagem oral e escrita, mas não pode ser somente essas interações. A gente vai trazer uma série de outras linguagens aqui, porque como a gente já sabe, na educação infantil, a criança é feita de 100 linguagens, são todas as linguagens possíveis. E a gente não tem algumas mais importantes do que outras, a gente tem que trabalhar todas, né? Então aqui a linguagem oral e escrita, as relações quantitativas, né? As variadas formas de expressão artística, as vivências éticas e estéticas, ou seja, tudo aquilo que para ela é belo, aquilo que a gente faz nas relações, que a gente vai pensar no outro, nas nossas concepções, né? Aquilo que a gente entende como ética e aquilo que a região, a localidade, as outras famílias também podem entender. Também são ações educacionais que vão promover vivências com conhecimento e cultura na sua diversidade. Ixi, aqui nós no Brasil a gente é um país multicultural, com muita diversidade cultural, né? E a gente não precisa desconsiderar nenhuma, gente. Não precisamos. A gente pode conhecer todas aquelas que as crianças forem trazendo, aquilo que foi surgindo na conversa, na roda, nos momentos que a gente, né? E a gente pode trabalhar todas elas. Também temos que propor ações que que permitam a autonomia. A criança na educação infantil, né, gente, vamos lembrar, ela chega lá bebezinho, então muita coisa ela tá aprendendo com a gente ali no dia a dia, né? Andar, falar, engatinhar, sentar, comer, vestir-se, a parte da higiene,
fazia parte de um monte de coisa, é ali. E a gente tem que trabalhar a autonomia para a criança conseguir entender esses processos todos que acontecem com ela e agir nesses processos também, claro, né? As relações com o mundo físico e social, então não é só aquilo que acontece ali dentro da sala de aula, aquele grupinho, mas muito mais amplo do que isso, inclusive, né? O que acontece na escola, no entorno, na sociedade, nas outras relações. Interações com as manifestações e tradições culturais, prioritariamente locais e regionais. Então, a gente lembra, né? Toda a escola tem sido num contexto. Então, se lá naquela região que a criança mora, naquela localidade, tem alguma manifestação, uma tradição cultural, a gente tem que conhecer, tem que preservar, tem que trabalhar, né? E, com relação a isso. E, por fim, o uso de recursos tecnológicos e midiáticos. Não dá pra gente desconsiderar no mundo que a gente vive hoje em dia, né? Tudo que tem a ver com a tecnologia faz parte também da educação, inclusive para a gente fazer o bom uso da tecnologia, né? Aquilo que às vezes a gente precisa trabalhar com as crianças. E aí isso não quer dizer, gente, que a gente vai promover ações de tecnologia, vamos dar computador para as crianças todos os dias e deixar lá o tempo todo. Não é isso, né? Mas como é que a gente faz o uso desses recursos que a gente tem na palma da mão, muitas vezes, no próprio celular ou na própria... Mas para a gente ganhar essa criança das relações, né? Sempre construindo o currículo nas relações. Sobre a frequência. A criança, né? A gente vai lembrar sempre da LDB, que vai falar que é super importante que a gente acompanhe essa frequência. A criança, ela não vai ficar descontextualizada, né? Ela tem que estar lá na escola, e aí ela vai ter que ser diariamente monitorada. Então, todos os dias olhar, criança veio, criança não veio, a gente perceber que essa criança não está vindo, a gente tem que comunicar a equipe gestora para que a gente vá juntos atrás dessa criança, descobrir o que está acontecendo, né? Então, também é a nossa atribuição. E essa frequência tem que ser registrada para efeitos de documentação. Então, a gente precisa dizer lá se essa criança de fato está participando, né? Na documentação que é expedida. Em relação à avaliação na educação infantil, a gente não pode pensar uma educação que ela é focalizada, apenas um dia, apenas uma observação, apenas um registro, né? Ela é um processo e ela tem que pensar numa educação integral, ou seja, não é uma educação separada, fragmentada, ou uma educação descontextualizada do mundo. É uma educação, uma escola que está dentro de uma sociedade. As crianças têm relações, elas não são repartidas, elas têm aspectos cognitivos, emocionais, sociais, claro, mas todos eles interligados, tá? A avaliação é um movimento de acompanhamento, então ela é um processo, ela não acontece de forma isolada, de forma separada, e vai ver a trajetória individual da criança no cotidiano das ações. Então, não é a criança separadinha lá, vou fazer uma prova com aquela criança separadinha, não, é no contexto todo da escola, tá? Pensando o pensar e o fazer com o outro, o conhecimento e a cultura, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação. Não se reprova, não tem nada disso de melhor aluno, sala melhor, sala pior, com alunos melhores, alunos piores. Não existe isso na educação infantil. Aliás, isso não deveria existir nem no fundamental, né? Essa separação de que classes mais fortes com classes mais fracas, isso foi, há bastante tempo atrás, quando a gente ainda era criança, né? Só que não, já acabou isso, né? Pelo contrário, a gente aprende nas diferenças, inclusive, né? A avaliação também tem como finalidade documentar a trajetória da criança e compor material que subsidia a reflexão, o planejamento e o replanejamento das ações. Tudo que a gente avalia, a gente vai olhar para aquilo com um caráter pedagógico. O que é que eu vou daqui para frente desenvolver com as crianças? Se as crianças não entenderam, não conseguiram participar de alguma determinada atividade, isso tem que subsidiar o meu replanejamento das ações, tá joia? Também quem vai fazer? Os educadores, por meio da observação crítica. Então, eu não vou olhar de qualquer jeito, vou olhar para aquilo lá a partir dos documentos, dos registros que eu tenho, vou refletir sobre aquilo. Por que será que aquela criança está agindo assim ou daquele outro jeito? Né? Por que ela não está conseguindo interagir ou por que ela está interagindo com esse grupo e não com todo mundo? A gente vai pensar várias questões, não é uma coisa estática, parada, né?
A gente vai acompanhar as brincadeiras, a relação da criança com o outro, com o conhecimento e com a cultura, tá joia? Então, a gente não pode esquecer que essa trajetória da criança, ela muda o tempo todo, ela é viva, né? E como ela é viva, ela está sujeita aos determinantes sociais, às relações que acontecem ali na escola. Então, a gente não pode esquecer, no momento da avaliação, de olhar para essa especificidade também. A documentação pedagógica para o registro individual tem que ter o quê? Registro diário da frequência, registro individual de avaliação, o histórico escolar, que aí no caso da educação infantil, gente, o que é o histórico escolar? É a trajetória formativa dela, né? E a documentação de transferência. O registro diário vai ser realizado por meio impresso e arquivado na instituição escolar. Então, veja que essa resolução de 2016, ela traz dizendo que o registro ele é impresso e tem que ser guardado ainda. A gente está no processo de transição agora para o diário digital, mas a gente ainda tem o diário físico, que é o que a gente escreve lá, tá? É facultado à instituição escolar adotar outras formas de registro e armazenamento da informação. Então, a escola pode pensar outras maneiras de registro, acompanhamento da frequência, que vai melhorar o trabalho, né? Para a gente saber se essas crianças estão de fato frequentando e se essa documentação de fato está sendo expedida adequadamente. O registro individual vai ser elaborado na forma de relatório, portfólio, ficha descritiva, entre outros. Tá dando aqui essa possibilidade para a gente de escrever de outras maneiras. No entanto, lá no sistema, gente, ele só aceita a forma narrativa, né? Então não dá pra gente, a gente pode fazer esse registro que vai estar acompanhando ali no nosso dia a dia. Esse registro pode chegar para as famílias, mas o relatório individual que vai lá no sistema, ele é de forma narrativa, como diz lá na outra resolução de 2016, que a gente também já tem um vídeo aí gravado, tá joia? O histórico escolar é um documento que sintetiza a trajetória educacional da criança. O que tem no histórico? Identificação do sistema, então vai dizer que é da Prefeitura de Campinas, qual é a unidade, qual é a criança, quais são as informações de matrícula e frequência, então se ela já passou por outras unidades, vai aparecer nesse documento, como é que o currículo se organizou e a declaração de transferência se for para outra escola, né, dizendo que essa criança estava frequentando aqui. O histórico ele tem até 15 dias úteis, né? Tem que ser emitido até 15 dias úteis depois da transferência, da solicitação, ou no caso do ensino fundamental, 30 dias úteis no final do ano lá. Veja que essa informação é bastante importante para o ensino fundamental. Na educação infantil, a gente, como a gente é sistema de educação, quando é de uma escola de educação infantil para outra de educação infantil dentro da própria rede, a gente tem todas essas partes aqui, tudo lá no sistema. É muito tranquilo de fazer isso, tá? Agora, se vai essa criança para outra cidade, se essa criança vai para uma escola particular, se essa criança vai para outro estado, aí a gente precisa emitir, né, imprimir esses papéis todos para que possa levar ou encaminhar para a unidade que ela vai através, né, de e-mail, enfim, de comunicação depois, tá? O histórico escolar tá falando que é em 2 vias, você entrega para o responsável legal, né, no caso que a gente está falando. A documentação de transferência, né? A gente está falando ali do histórico escolar. Agora, o que é a transferência? É a declaração de vaga, a solicitação de transferência e a declaração de transferência. Essa solicitação de transferência, quem assina é a família, a declaração de transferência quem assina é o diretor de escola, né? E a declaração de vaga é para dizer que de fato vai ser matriculado lá naquela escola ou, no caso da outra, né, que vai pedir a transferência, tem que mandar pra gente, dizendo, ó, ela tem vaga, tá garantido. Quando a idade é obrigatória, gente, é super importante isso. A gente não pode simplesmente cancelar uma matrícula da criança sem a gente saber o que está acontecendo. Se é uma criança que sumiu no mundo, a gente não acha mais, estamos acompanhando a frequência, está faltando, tenta ligar, manda a carta registrada, vai atrás dessa criança e não consegue achar, e aí a gente tem que fazer o cancelamento da matrícula por conta de muito tempo que a gente não tem contato, a gente tem que encaminhar para o Conselho Tutelar, a gente tem que caminhar para a Vara da Infância e da Juventude, né? Então, não fica desligado completamente. O que a gente não pode fazer é, de repente, a criança não vem, a gente cancela sem saber o que aconteceu com ela, tá bom? Então, o artigo 11, a Secretaria Municipal de Educação pode definir normas complementares. Então, se tiver para as instituições conveniadas, por exemplo, pode ter algumas especificidades próprias,
Joia, como é que, lá na resolução que a gente trabalhou também em 2016, fala isso, que depende se a instituição é conveniada, é outro tempo de relatório individual, tem a questão que é mais específica para elas, tá joia? E aí essa resolução vai entrar em vigor lá, entrou em vigor e continua em vigor desde 2016. E a gente... Olá, sejam bem-vindos ao Aprovei Concursos. Olha só, se você chegou até aqui, é porque gostou da aula, não foi? Então continua, que eu tenho um recado importante para te passar. Nós montamos o curso online preparatório, é o Aprovei, Professor Adjunto 1 da Prefeitura de Campinas. E é o seguinte, são muitas as vantagens de você fazer o curso aqui conosco. Eu vou mostrar para você. Visualiza aqui comigo, certo? Para você conhecer um pouco mais a respeito. Olha só, vantagens do curso. Em primeiro lugar, ao adquirir o curso preparatório, você recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar imediatamente. Você também terá acesso ilimitado e o curso vai ficar válido para você durante um ano. Você pode assistir às aulas quantas vezes quiser. Você terá no curso teoria e questões comentadas. Além disso, o material em PDF das aulas. Quando eu falo teoria e questões comentadas, estou me referindo às aulas em vídeo, tá? Olha que maravilha. E o curso é um curso híbrido. O que que isso significa, pessoal? Você vai ter direito às aulas gravadas, mais aulas ao vivo. Olha que maravilha. Além disso, vários bônus. Apostilas, com teoria e questões comentadas de todas as matérias. Caderno de questões também de todas as matérias, questões gabaritadas para você treinar. E redações corrigidas. Você vai ter direito a 2 redações corrigidas. E aí vale lembrar que você vai ter o seguinte, ó. A gente separou da seguinte maneira: conhecimentos gerais, aulas gravadas, e conhecimentos específicos, aulas ao vivo, tá? Você também terá aulas gravadas de conhecimentos específicos e as aulas ao vivo. As aulas ao vivo serão 8 encontros que ocorrerão nas segundas e quartas-feiras, das 19 às 22. O início das aulas ao vivo ocorrerá a partir do dia 17 de fevereiro. Porém, é aquilo, já está disponível o curso, você já pode começar a estudar, você não precisa esperar até 17 de fevereiro, até porque conhecimentos gerais é 100% aulas gravadas e já estão disponíveis para você. Valor especial de lançamento do curso, de R$ 898 por apenas R$ 598 ou 12 vezes R$ 59,65. Gente, vamos ser bem sérios, né? R$ 59,65 você não compra uma pizza hoje em dia com esse valor. Então, se você economizar um pouquinho por mês, você adquire o curso online preparatório com aulas híbridas, gravadas e ao vivo, tá certo? Então, para você adquirir, vai ter um botão aí abaixo, aliás, vai ter um link abaixo desse vídeo na barra de descrição ou na barra de comentários que você vai encontrar. Esse link vai te redirecionar para a página do curso, onde você vai encontrar todas as informações necessárias, tá bom? Aí vai ter o botãozinho lá de comprar no meio, você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente. Caso tenha alguma dúvida, é só nos chamar na nossa central de atendimento WhatsApp. Tá aí o número 19 99792 2427, ok? Bom, galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e te aguardo dentro da plataforma, hein? Então clica no link agora, já faz a sua matrícula e inicia a sua preparação. Valeu, grande abraço e até mais.